Você já ouviu falar sobre o trem que te leva para outra dimensão? Ou você já ouviu a história da mulher que rouba rostos? Se prepare aí, galera, porque está começando mais um especial de Halloween. E hoje iremos apresentar para vocês as histórias da internet mais assustadoras que existem. Se inscreva e deixa o like. Bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Abóbora Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Fantasma Molo. E hoje então vamos contar pra vocês algumas histórias da internet, que são mais conhecidas como creepypastas. Histórias que foram criadas para assustar e confundir a mente das pessoas, fazendo as pessoas pensarem se aquela história é real ou não. Então chega de enrolação e vamos conhecer as histórias de hoje. Depois de um dia desgastante e cansativo, nada melhor do que um bom banho para relaxar, não é mesmo? Só que, segundo essa história, nem todo banho acaba sendo relaxante. Alguns relatos ao redor do mundo contam que algumas pessoas acabaram levando choques térmicos no banho e depois desmaiaram. Mas antes de tudo isso, algo bem assustador teria acontecido. Segundo alguns relatos, algumas pessoas ficaram cara a cara com uma criatura bizarra que apareceu entre o vidro embaçado. Segundo os relatos, em um dia normal, uma pessoa estava tomando banho, até que o vapor da água começou a embaçar todo o banheiro. Até aí, tudo bem. Depois disso, uma música bem lenta e baixinha começaria a tocar ali no banheiro, no meio do banho. Uma música que ninguém teria colocado. Com o banheiro embaçado e com a música tocando, a próxima coisa que acontece é um vulto estranho que passa correndo dentro do banheiro. Para saber o que é, obviamente que a pessoa vai passar a mão em cima do vidro para tirar o embaçado e ver o que tem do outro lado. E ao fazer isso, segundo as histórias, a vítima dá de cara com uma velha que tem o rosto todo caído, como se a pele dela estivesse derretendo, se descolando do seu rosto. E se isso acontecer, então, ela vai sussurrar a seguinte frase: duas faces. E aí que os relatos depois disso variam de pessoa para pessoa. Tem pessoa que desmaia e acorda no dia seguinte sem lembrar ao certo o que aconteceu. Outros saem correndo desesperados e quando abrem o box não tem mais ninguém ali do outro lado. Mas uma coisa em comum aconteceu em quase todos os casos, é que as vítimas sofreram um choque térmico e paralisia facial, que na maioria das vezes volta ao normal. E segundo as pessoas que passaram por essa experiência horrível, aquela musiquinha estranha que tocou no banho continua perseguindo essas pessoas todos os dias. Isso porque, segundo a lenda, essas pessoas foram visitadas pela entidade chamada Duas Faces. E se ela for atrás de você é por um único motivo: ela quer o seu rosto. E vai continuar te perseguindo até conseguir o seu rosto. E aí, se rolar essa troca de rosto, quem vai ficar com o rosto deformado é você. Então, se estiver tomando banho, tome cuidado com a musiquinha, né? Que é um péssimo sinal. O próximo relato que vamos contar é uma história que aconteceu com uma mulher que se chama Mariana. Em um dia cansativo de trabalho, Mariana chegou em casa e foi tomar um banho para relaxar. Colocou seu celular ali do lado na pia do banheiro e foi tomar banho. Enquanto ela tomava banho, relaxando, cantando sua música favorita, ela escutou um barulho estranho que vinha do seu celular. A princípio, ela então achou que poderia ser algum vídeo, algum áudio, alguma coisa que estivesse tocando no celular. Ao olhar fora do box, o seu celular estava desligado. Mas mesmo assim, aquele som estranho continuou, ficou mais alto. E do nada, começou a chamar pelo seu nome. Mariana. A voz então começou a falar com ela e perguntou se ela estava bem e gostaria de conversar com ele. Mariana, ¿estás bien? Quiero hablar con usted. Mariana então pegou a toalha, saiu do box, pegou o celular, destravou e viu que não tinha nada aberto. Mas mesmo assim, a voz continuava falando com ela. Ela então na hora fechou todos os aplicativos e até mesmo desligou o celular. E a voz continuou dizendo: não adianta você desligar, eu sei onde você mora. Passando o endereço onde ela morava, o seu nome completo e inclusive até mesmo o seu número de telefone. Mas aquilo não era uma ligação, pessoal, mas sim um chamado de outro mundo. Na hora, assustada, obviamente que Mariana não queria continuar falando com aquela pessoa, com aquela voz, e respondeu: me deixe em paz, e jogou o celular bem longe. E depois disso, então, o áudio parou. Mariana então pegou o celular no chão, colocou de volta na bancada, voltou para o banho e ligou o chuveiro. Nessa hora, as luzes piscaram,
a água esfriou e sons de corvos gritando vieram da janela. Mariana, galera, depois desse dia, nunca mais foi a mesma. Ela perdeu seu trabalho, perdeu o namorado, perdeu um parente querido. E agora tudo que ela quer é entrar em contato novamente com essa voz mexicana, pois depois de ter recusado a conversa, sua vida nunca mais foi a mesma. Vamos agora para a próxima história, para 1972, quando uma mulher estranha apareceu no hospital Cedars-Sinai, lá em Los Angeles. A mulher estava toda vestida de branco e com as roupas sujas de sangue. O problema, galera, é que essa mulher tinha um rosto estranho, um rosto parecido ou até mesmo igual ao de um manequim, só que bem mais macabro e assustador. Seus olhos eram artificiais e era quase impossível ver os seus dentes, porque a mandíbula dela estava tão presa que a boca nem se mexia. Mas mesmo essa mulher parecendo mais um manequim do que um ser humano, o seu corpo estava esguichando sangue e ela precisava de um atendimento médico urgente. E os médicos a atenderam como qualquer outra pessoa. A mulher então foi levada para um quarto onde ela foi atendida. E lá ela permaneceu totalmente imóvel, calma, sem demonstrar nenhuma expressão e também calada. Ela não respondia a ninguém, nem os policiais e nem os médicos que faziam as perguntas. E nenhuma pessoa que estava ali se sentia confortável de ficar olhando para o rosto dela, pois para eles aquela mulher não era deste mundo. Parecia mais um boneco bizarro vivo. No dia seguinte, então, para fazer alguns exames e também para entender o que se passava com aquela mulher, os médicos tentaram sedar ela. Mas foi aí que a coisa ficou tensa, pois a mulher que estava calma, agora do nada ficou totalmente agressiva. Ela começou a lutar violentamente contra os médicos, e mesmo com várias pessoas segurando, ela conseguiu levantar da cama. E ainda com aquela expressão bizarra de manequim, olhando direto em direção ao médico. E no meio então de toda aquela confusão, ela conseguiu abrir a boca e revelou que ali não havia nenhum dente humano, mas sim enormes presas. Foi nisso que o médico olhou para ela e disse: "Que diabos é você?" E nessa então todo mundo ficou em silêncio, morrendo de medo, esperando a resposta desse monstro. Até que do nada a criatura atacou o médico, mordeu a sua garganta e o médico começou a engasgar com o seu próprio sangue. Os médicos só queriam ajudar a criatura e a criatura atacando eles. A criatura então chegou próximo do médico e disse o seguinte: I am God. seria "Eu sou Deus". Essa história foi contada pela única médica sobrevivente da sala. Haviam 10 pessoas, porém uma única pessoa sobreviveu. E essa sobrevivente acabou chamando a criatura de A Expressão. Em 2004, um fórum japonês postou a seguinte frase: "Poste alguma coisa estranha que aconteceu com você". E uma menina então resolveu contar o que havia acontecido com ela. E a história começa assim. Eu não sei se isso aconteceu apenas na minha imaginação, mas eu queria compartilhar uma coisa. Todos os dias uma garota pegava um trem para ir trabalhar. Normalmente o trem sempre estava lotado, mas em um dia estranho, atípico, no trem havia apenas 5 pessoas com ela e todas estavam dormindo. E outra coisa também é que, além disso, o trem normalmente parava em todas as estações. Só que naquele dia ele não parou nenhuma vez. Ela então resolveu ir para o vagão final para ver se estava tudo bem com o condutor. Ela disse que a janela do condutor estava coberta, então não conseguiu ver nada lá dentro. Tentou bater na janela, chamar a atenção, mas ninguém respondeu. Alguns minutos depois disso, o trem saiu de um túnel e começou a frear. Ele parou pela primeira vez depois de muito tempo e anunciou a parada na estação Kisaragi. Mas a garota não sabia se descia ou não. E como ela não estava confortável ali dentro do trem, decidiu descer, mesmo sendo uma estação desconhecida. Ela então desceu e o trem foi embora. Só que essa estação estava completamente vazia, fantasma. Não tinha funcionário, não tinha ninguém. E só dava para ver campos e montanhas em volta. O problema mesmo é que não existe nenhuma estação chamada Kisaragi. E pesquisando na internet, esse nome poderia significar algo como Estação do Diabo. Ou seja, será que ela foi parar em uma outra realidade? Isso porque a menina tentou ligar para os pais, para a polícia, para alguns amigos, mas não conseguia entrar em contato com ninguém. E também, pesquisando na internet, era como se aquele lugar não existisse. Bom, foi aí que ela entrou em desespero profundo. E até achou que estava dormindo, ou melhor, tendo um pesadelo. Só que horas se passaram, o dia começou a escurecer e nada dela voltar ao normal. Como ela não sabia para onde ir, teve a ideia de seguir os trilhos, voltando para o caminho de onde ela veio. E aí então, galera, que a coisa vai começar a ficar ainda mais assustadora, porque o caminho do trilho levava ela de volta para um túnel que estava totalmente escuro.
No caminho, ela começou a escutar barulhos estranhos de criaturas, de até mesmo um trem vindo na sua direção. Mas mesmo ouvindo tudo isso, nada acontecia. E a única coisa que ela tinha então naquele momento era a lanterna do seu celular para acompanhar ela naquele caminho escuro e também os barulhos perturbadores. Tempo depois, andando naquela escuridão, ela ouviu alguém gritando atrás dela para ela não continuar naqueles trilhos, que era muito perigoso, que ela iria se arrepender. Ao olhar para trás, a menina percebeu que era um velho com uma perna só, que simplesmente desapareceu. Mas mesmo assim, como ela já estava no meio do caminho, decidiu continuar, só que fora do trilho, né? Andando ali no cantinho. O túnel ainda estava muito escuro, galera. Ela não conseguia enxergar o fim dele. E a bateria do celular já estava acabando, pois ela passou o dia inteiro ali. Sem saber ao certo se ia conseguir sair ou não do túnel, ela publicou toda essa história no fórum que costumava visitar, através de áudios, vídeos e textos. E o problema, galera, é que depois disso, essa menina nunca mais foi vista. Os pais espalharam pela cidade vários cartazes de desaparecimento. Mas a menina não foi encontrada. Pelo menos viva, né? Só depois de algumas semanas, ela foi encontrada em uma estação de trem abandonada. E depois de algumas investigações, foram descobertas que aquela ferrovia abandonada onde ela foi encontrada, na verdade, se chamava de a Ferrovia do Diabo. Uma ferrovia que foi abandonada porque era amaldiçoada. Segundo as histórias, durante a construção dessa ferrovia, dezenas de trabalhadores faleceram. E agora ficam vagando por ali para assombrar e tirar a vida de qualquer pessoa que passe por ali. E é por isso então que a Ferrovia do Diabo, como é conhecida hoje em dia, acabou sendo fechada para sempre. Para evitar mais vítimas no local. Essa próxima creepypasta conta a história de uma mulher que tinha vários espelhos na sua casa e um dia aconteceu algo bem estranho. A história então começa da seguinte maneira: não posso mais guardar essa história comigo. Já tentei falar para outras pessoas, mas elas acham que estou ficando louca. Eu sempre morei sozinha, nunca tive medo ou problemas com isso, até aquela noite. Há um tempo atrás, caiu uma tempestade muito forte no meu bairro de noite. E minha casa acabou ficando sem energia. Então, eu coloquei algumas velas, mas a maior parte da iluminação vinha dos relâmpagos da tempestade, que iluminavam o meu quarto. A minha casa era coberta por espelhos, sempre gostei deles. Talvez isso seja um pouco narcisista, mas eu gostava de ficar observando a minha própria imagem. Eu me achava uma mulher bonita e minha imagem sempre me agradava, exceto naquela noite. Por conta da tempestade, eu acabei dormindo. Mas por volta das 2 da manhã, acordei com sede. Então, fui na cozinha beber água. Para chegar até a cozinha, tinha que passar pelo corredor. E lá tinha um grande espelho. Ao passar rapidamente, tive a impressão de não ter visto minha imagem no espelho. Então voltei, olhei de novo e é claro que a minha imagem estava lá. Mas eu percebi que tinha uma marca vermelha no meu rosto. Então eu me aproximei no espelho para ver direito. O problema era que o reflexo no espelho não era completamente o meu reflexo. Quanto mais eu me aproximava, mais a imagem mudava e aparecia uma criatura deformada no lugar. Aquilo me assustou bastante e na hora eu saí correndo para o meu quarto. O problema é que o meu quarto também era cheio de espelhos e todos mostravam um reflexo totalmente diferente do meu. Então fiquei debaixo da coberta até o dia amanhecer, sem olhar para nenhum espelho. No dia seguinte, mesmo depois de toda a tempestade, eu estava muito assustada com o que havia acontecido. Então, decidi retirar todos os espelhos de casa. Joguei todos no lixo, fui trabalhar e na volta estava tão cansada que fui direto dormir. No dia seguinte, me acordei bem mais tranquila. E quando fui pentear o cabelo, lembrei que não havia mais nenhum espelho em casa. Então, peguei um pequeno espelho que tinha na minha bolsa para me pentear. E quando abri, vi que tinha escrito algo nele, como se tivesse sido escrito de dentro para fora. E dentro do pequeno espelho que estava dentro da minha bolsa, estava escrita a seguinte frase: "Por favor, traga os espelhos de volta. Nós gostamos de te ver dormir." Joguei aquele espelho fora na mesma hora e nunca mais coloquei outros espelhos em casa. E essa mensagem me atormenta até hoje. A mulher conversou com o espelho, velho. Doideira. E essas, galera, foram algumas histórias da internet, algumas creepypastas, galera. Histórias que viralizam na internet, criadas com o intuito de te assustar. E aí, assustou? Achou tranquilinho? Comente aqui embaixo a sua opinião a respeito dessas histórias. Vamos ficando por aqui, aguarde o próximo vídeo de Halloween e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal, então. Valeu!